Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1. Aqui o tema é o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Alguém aqui já ficou descontente com alguma coisa? Nós não foi o primeiro, nós não é o primeiro, nem vai ser o último. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsas, pois sabia que é Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento caloroso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade ao ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Pode se assentar, irmãos? No capítulo 4, irmãos, de Jonas, nós temos a explicação porque Jonas fugiu. Jonas mesmo fala com a sua própria boca porque ele fugiu. Jonas fugiu porque não queria ver o povo perdoado. Jonas fugiu porque não queria ver o povo bem. Ele queria que o povo era destruído. Ele tinha suas razões suas imaginações, mas a razão correta não é do homem, é de Deus, irmão. Então eu e você podemos muitas vezes ter as nossas razões como Jonas tinha dele. Mas o que prevalece, irmão, é a palavra de Deus. O que prevalece é a razão de Deus, irmão. Porque as nossas razões, muitas vezes, não estão embasadas na vontade do Senhor. Às vezes, possa ser que o que Jonas pensava, realmente o povo merecia o juízo na visão de Jonas. Porque o povo era um povo ruim. Era um povo que, quando levava as pessoas cativas, levava amarrado. Alguns morriam no meio do caminho, outros eles matavam reis. Então era um povo cruel, era um povo ruim, idólatra, que não servia a Deus, que era inimigo declarado do povo de Deus. Então Jonas falou: eu vou pregar para o meu inimigo, eu vou pregar para aquele que muitas vezes leva o nosso povo a cativo, para aqueles que sempre quer a destruição do nosso povo, aqueles que sempre quer lutar contra o nosso povo.
E Jonas falou o quê? Eu vou fugir. Eu vou fugir porque Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Deus é grande em benignidade. Deus se arrepende no mal, ou seja, aqui esse auto se arrepender, eu já expliquei para os irmãos, é se compadecer, é mudar de atitude, porque o povo se arrependeu. Porque Deus ele não tem nada que se arrepender. É que a tradução foi usado isso, mas Deus se compadece, Deus tem misericórdia, Deus usa com compaixão. Então Jonas sabia quem Deus era. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus piedoso, irmão. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus longânimo. O nosso Deus é um Deus grande de benignidade. O nosso Deus é que se compadece e tem compaixão de nós. Eu não sei se você já parou para pensar isso. Vamos se colocar no lugar de quando a gente não tinha aceitado Jesus ainda. De quando a gente ainda não tinha Deus. E algum crente que muitas vezes a gente zombou, ou até perseguiu, se esse crente falasse, Deus mata esse fulano, esse aí não merece, eu não vou falar de Jesus para isso aí de jeito nenhum, isso aí é que morra. Então a gente tem que se colocar na posição que a gente já foi perdido. A gente já foi pessoas que não conheciam a misericórdia, a longanimidade e o amor de Deus. Jonas, ele não se colocou nesse lugar de misericórdia. Ele sabia quem Deus era, mas ele não queria ter misericórdia. E bem-aventurados misericordiosos, irmãos. Então que eu e você venhamos aprender com Deus. E que eu e você venhamos aprender também com Jonas. Com Jonas e não cometer o mesmo erro que ele. De querer fugir e de não querer ver as pessoas perdoadas. E com Deus, que Ele é bom, misericordioso e longânimo. Então, por isso que eu quis trazer para os irmãos, e Deus fez essa palavra vir para mim e para a igreja, é que, irmãos, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Das pessoas. Olha a diferença, qual que era a diferença de Jesus para os muitos fariseus, não todos que tinham fariseu, que tinham compaixão, para escribas, qual que era a diferença? A diferença é que Jesus tinha compaixão, e eles não. Eles não tinham misericórdia do povo, eles colocavam o jugo da lei, eles mesmos não praticavam, só diziam para o povo fazer, e eles não queriam nem ter misericórdia do povo, tanto que vocês sabem, eles não estavam preocupados com a mulher adulta, para eles apedrejavam, eles não estavam preocupados com gosto, estavam preocupados com nada, era só com eles mesmos. E Jonas estava preocupado com quem, irmão? Com ele. Jonas estava preocupado com a segurança deles, e claro, com a segurança às vezes da nação também. Fala, vai ficar esse povo vivo, inimigo do povo de Deus? Jonas estava preocupado com ele. Irmãos, é bom a gente ter cautela, é bom a gente se cuidar, ter certas preocupações, mas em nome de Jesus, irmão, se Deus mandar, a gente tem que fazer. A preocupação deve ser com moderação. Nós devemos preocupar conforme a Bíblia nos diz para a gente preocupar em certa situação, de se precaver, de se reservar, de vigiar, como foi falado pela nossa irmã. Agora, se Deus está mandando a gente ir até algum lugar, Ele vai garantir. Ele vai dar vitória. Eu lembrei de Ananias. Aqui Jonas no Antigo Testamento, e Ananias no Novo Testamento, ele também não queria ir até a Paulo. Ele falou, Deus, esse homem... até esses dias está perseguindo a igreja, quer matar a igreja, o povo de Deus. E você fala para mim até lá que ele é um vaso escolhido, meu Deus do céu. Então imagine como que ficou Ananias também. Ficou com medo às vezes também. Mas Deus ali falou com ele, acalmou o coração dele e ele foi. Mas o que Jonas fez? Fugiu. Jonas fugiu e pagou o preço pela fuga dele. Jonas não precisava ter entrado no vento da baleia. Jonas não precisava ter trazido tempestade para a vida das pessoas. Era só ele ir direto para onde Deus mandou ele ir. Mas ele quis fugir. Mas ele quis ir para o lugar mais longe. Sendo que nós sabemos que ninguém pode fugir de Deus.
Porque ele não queria que Deus perdoasse o povo. E Jonas, irmão, ele pensou tudo na cabeça dele. A Bíblia mesmo fala, Senhor, não foi isso que eu imaginei estando na minha terra? E tem hora que a gente pensa muitas coisas na cabeça, irmão. A nossa imaginação vai longe. Mas será que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus? Será que os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor? Jonas, ele diz, não foi isso que eu falei estando ainda na minha terra? Ou seja, eu sabia que o Senhor ia perdoar, eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu sabia que o Senhor era longano. Então lá na minha terra eu já se precavi, quer saber? Eu não vou não, eu vou fugir. Eu quero que esse povo morra, eu não quero saber desse povo perdoado não. Eu quero que esse povo aí, traduzindo, vai para o inferno. Porque o povo não conhecia Deus, não tinha Deus. Mas Deus não, eu quero salvar esse povo. Jonas é como se fosse o primeiro missionário do Antigo Testamento. Foi pregar para o povo os pagões. Jonas não foi pregar para o povo pagões, porque essa era a vontade de Deus, salvar os gentios. Salvar o povo, salvar as nações. E quando Jonas, aqui esse capítulo 4, é porque no capítulo 3, Jonas viu que Nínive se arrependeu, ele ficou desgostoso, não queria que o povo se arrependesse, queria que o povo se rebelasse. Irmão, presta atenção. Quando a gente prega uma mensagem, o que você quer? Que o povo se arrepende. Jonas, que é o único pregador que prega a mensagem, não quer que a mensagem faça efeito na vida do povo. Jeremias pregou 40 anos querendo que a mensagem fazia efeito, chorava pelo povo, queria que a cabeça dele se tornasse uma caixa d'água para ele chorar pela vida do povo. Como se fosse uma caixa d'água. E o outro aqui prega a mensagem faz efeito, ele não gosta. Irmão, a maior alegria de um pregador, pelo menos a minha alegria, é que a mensagem faça efeito no coração das pessoas. Jonas não ficou feliz do efeito da mensagem. Queria que o povo morresse mesmo. Aí olha o que diz o versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Você não tirou a deles, mas tira a minha. Olha, Jonas. Porque é melhor morrer do que viver. Jonas acaba de falar que Deus é misericordioso, é longano, porque ele viu a longanimidade de Deus na vida dele. Deus podia ter permitido que ele morresse, mas Deus guardou ele no vento do peixe, no vento da baleia. Deus guardou ele daquele naufrágio, guardou ele tudo, sabia que Deus era misericordioso, e agora ele quer morrer. Quer morrer porque Deus perdoou as pessoas. Quer morrer porque ele se acha na razão dele. Irmãos, em nome de Jesus, eu sei que às vezes Deus não faz o que a gente quer, mas não é motivo da gente querer morrer. Não é motivo. Porque Deus não fez o que Jonas queria, ele quis morrer. Já que Deus não fez como eu pensava, o que eu queria, então Deus, é melhor você me tirar a minha vida. Eu quero morrer, é melhor morrer do que viver. Irmão, fique em paz, Deus não vai te matar. Deus vai preservar você vivo para a glória de Deus e para que o nome dele seja glorificado. Aí Deus diz, é razoável esse seu ressentimento, Jonas? Você acha que você tem razão com esse sentimento seu aí? Em algumas traduções? Jonas se sentiu na razão dele. Jonas sentiu que estava certo. Mas não é toda vez que a gente está certo, irmão. Não é toda vez que a gente está na razão certeira, certa. Ainda que tenha alguns motivos. Porque, como eu disse, era um povo ruim, era um povo cruel, era um povo perverso. Ainda que as pessoas possam ser ímpias. Mas a gente não deve agir nas nossas razões. Aí olha o que vai dizer o versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana, ficou sobre a sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Jonas ainda tinha esperança da cidade ser destruída, irmão. Era como se Jonas estivesse falando, parafraseando ou trazendo ideias. Jonas assim, olha aqui Jonas. Ele ficou ali e falou, eu vou ficar aqui, até ver esse povo ser destruído.
Ele podia ir embora, Deus já não tinha falado com ele, ele não já sentiu que Deus tinha perdoado? Por que não foi para a casa dele? Ficou ali porque tinha esperança de Deus ainda destruir o povo. Ou quem sabe Deus muda de ideia. Quem sabe esse povo volta a fazer a coisa errada de novo, Deus pega eles. Então olha os pensamentos de Jonas, estava querendo vingança de qualquer jeito. Estava querendo ver o povo morto de qualquer jeito. Irmãos, em nome de Jesus, nosso Deus é bom. Nosso Deus é fiel. O desejo de Deus é que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus não é que o povo que se perca, não é que o povo perca a salvação. A vontade de Deus é salvar o povo. Jonas ainda estava insistindo, querendo ver a destruição da cidade. Não insista naquilo que Deus falou que não vai fazer. Às vezes a gente insiste que Deus já falou, eu não vou fazer isso, a gente fica insistindo, não, mas eu quero. Deus falou, não vou fazer. Deus falou que não vai fazer, é o melhor, irmão, Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Como que a gente vai dar conselho para Deus? Jó mesmo falou, quem sou eu que quis cobrir o conhecimento ou o conselho? Jó quis dar conselho para Deus também. Mas graças a Deus Jó se arrependeu. Entendeu que não poderia aconselhar Deus. E eu e você não podemos dar conselho para Deus. Deus, você tem que fazer assim, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Se não for assim eu não aceito, se não for assim não dá certo, irmão. Eu sempre falei, será que toda oração que a gente fizesse, Deus aceitasse a nossa oração? Coitado da gente, irmão. E às vezes, que talvez você orou, meu Deus, tira a minha vida, não aguento mais. E se Deus tirasse na hora? Naquele momento que você estava desgostoso ou desalegre, se existe essa palavra, infeliz. Então imagine, se Deus tirasse a sua vida a hora que você queria que Deus fizesse isso. Graças a Deus, irmão, que Deus não ouve certa oração, ou não atende, não responde certa oração. Eu mesmo um dia, quando não tinha Jesus, falei, mas que esperança tem na vida? Sem esperança nenhuma, querendo morrer. É melhor morrer. Aí Deus falou, morrer não, você vai viver, rapaz. E graças a Deus que Deus deu vida para mim, deu vida para você. Graças a Deus que Ele é bom. Aí Deus, para dar uma lição para Jonas, aí Deus vai lá e faz crescer uma boboreira. Faz crescer uma planta, uma árvore que faz sombra, mais sombra para Jonas. E Jonas fica tudo feliz. Olha, Jonas, não queria morrer? Olha como que Jonas estava ligado no sentimento deles. No sentimento dele. Como que Jonas estava pensando só nele mesmo. Quando Deus fez aquela árvore, aquela boboreira, Jonas ficou tudo feliz. Versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, da cabana que ele tinha feito, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Jonas estava enfadado, então Jonas, eu vou dar uma tranquilidade para você ver se. E Jonas se alegrou em extremo. Às vezes nós não se alegra só quando está tudo sombra, quando está tudo tranquilo, quando está tudo só ao nosso favor, quando nós está tudo bem. Isso foi a alegria de Jonas. Se alegrou por causa de uma árvore. Por quê? Porque a árvore trouxe sombra para ele, trouxe sossego para ele. E às vezes a gente não se alegra por algo que recebe, às vezes, fala, nossa, eu estava precisando de um carro, graças a Deus por esse carro, estou tudo alegre por esse carro. Aí a gente sorri, dá aquele sorrisão, glória a Deus. Aí se alegra por causa de uma moto, se alegra, não, estou dando só exemplo. A gente fica tudo feliz. Aí Deus vai falar e permite tirar o carro. Aí ele, eu quero morrer, meu Deus do céu, eu quero morrer, porque você permitiu que tirasse esse carro, meu Deus. Aí a gente já quer morrer de novo. Mas Deus quer nos dar uma lição. Que Ele se importa mais conosco do que aquilo que a gente tem. Que é um carro, que é uma moto, que é uma casa. Às vezes, pode ser algo bom, que nos traz segurança. Porque a árvore foi bom para Jonas. A árvore foi bom para ele. Mas Deus queria dar uma lição para ele. Deus queria ensinar Jonas, assim como Deus ensina aí você, irmão. Aí olha o que vai dizer. Versículo 7.
Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso ainda, hein? Calmoso, viu? Calmoso. Deus ainda tem misericórdia de Jonas e de nós, irmão. Imagina se Deus mandar um vento forte. Oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas, que a sombra saiu, viu aquele solzão. Chega, o Jonas desmaiou. Alguma vai dizer que ele desmaiou, não, quase desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer. Jonas quer morrer de novo. Porque as coisas não estão dando certo para ele. Deus perdoa o inimigo e para mim está dando tudo errado. Deus perdoa o inimigo e eu estou sofrendo. Deus não faz sombra para mim, já tira a sombra. Deus tira minhas coisas e não tira do inimigo. Irmãos, fiquem em paz. Deus está trabalhando. Deus está moldando, já foi falado aqui, está moldando o nosso coração. Deus quer encher o nosso coração, já foi falado de amor, de misericórdia, de graça, de compaixão, irmão. Deus quer nos fazer humilde como criança. Deus quer nos encher da sua paz, da sua graça. Aí olha o que vai dizer o versículo, continuando o versículo 9. Então disse Deus a Jonas: acaso é razoável que assim fazes por causa da boboreira? Ou seja, Jonas, você está enfadado por causa dessa árvore aí, Jonas. Por causa dessa boboreira você está enfadado, Jonas. De novo você está sentindo a razão. E disse ele, Jonas: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Jonas era dramático ou não era, irmãos? Jonas estava com um drama aqui. E às vezes não é assim na nossa vida, irmão. Deus tira alguma coisa nossa. A gente fala: não, eu sou justo perante Deus. Não, eu tenho direito perante Deus. Não, Deus, é melhor você tirar a minha vida. É melhor você fazer isso. Deus não vai tirar. E disse o Senhor: tivesse compaixão da boboreira. Compaixão é se colocar no lugar, irmão. Jonas, você teve compaixão de uma árvore, Jonas. Da boboreira. E olha o que Deus diz: na qual não trabalhasse, Jonas. Você não fez nada por essa árvore aí, para ela crescer. Não fez nada, não regou ela, não cortou ela, não podou ela. Você não fez nada, Jonas. A árvore cresceu. Diz assim: nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. Isso é uma árvore do dia para a noite, irmão. É como aquilo que eu estava dizendo para os irmãos. É como se recebesse algo hoje e perdesse amanhã. Recebeu agora à noite e perdesse amanhã à noite. Aí a gente se enfadasse por causa disso. Não, eu prefiro morrer, Deus me deu, já tomou já na hora. Não, irmãos, fiquem em paz. Deus está mostrando, em nome do Senhor Jesus, que quando Ele fala para a gente fazer algo, Ele tem compaixão das almas e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor. E Deus mostra para Jonas: Jonas, você teve compaixão dessa árvore, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Jonas. Jonas, você teve compaixão de uma árvore. Você acha que eu não vou ter compaixão de mais de 120 mil homens? Depende, irmão, não contava nem mulheres e crianças. Ou se aqui foi tudo em geral, mas olha o tanto de alma, olha o tanto de vida. Jonas, você está preocupado com uma árvore. Jonas está preocupado com uma coisa que você perdeu, nem fez nada, nem trabalhou. E se acha que eu não estou preocupado com as almas que eu criei? Foi Deus que criou o ser humano, irmãos. Agora não foi Deus que criou o mal. Não foi Deus que falou para aquelas pessoas ficar ruim. Não. Deus criou o ser humano. Irmãos, vocês sabem de onde veio a cidade de Nínive? Quando Nimrod, que construiu a Torre de Babel, que incentivou o povo, foi ele que edificou a cidade de Nínive. E a Babilônia vem de Babel. Confusão. Olha como que é as coisas, irmão. O próprio povo de Deus constrói seus inimigos.
Às vezes o próprio povo de Deus constrói seus inimigos. Nínive depois se tornou inimigo do povo de Deus. Mas por quê? O próprio povo de Deus não veio de fazer a vontade de Deus, foi querer edificar a cidade de Nínive, e a cidade de Nínive virou a capital da Síria, a principal inimiga do povo de Deus. E Babilônia, Babel. Vem de Babel. Então, o povo mesmo traz os problemas. Foi o pecado que trouxe, é o povo que traz os problemas. Somos nós que criamos problemas para a nossa vida. Nós que criamos o inimigo. Quando eu falo não Satanás, tá, irmão? Ninguém criou Satanás em nome de Jesus. Se rebelou e a gente sabe. Então, olha de onde veio esse problema antigo. O próprio povo fez o problema. Então, não tem problema, irmãos, que somos nós que criamos. Então vamos tomar cuidado. O que traz o problema? Quando a gente se rebela contra Deus. Deus falou, espalha pela terra. O povo quis espalhar? Nada, vamos fazer nosso nome conhecido. Vamos fazer nosso nome famoso, vamos construir uma torre que vai chegar até o céu e tal. Olha a intenção deles. Deus falou, não, espalha, multiplica. Então toda vez que a gente se rebela contra Deus, quando a gente quer fazer a nossa vontade, igual Jonas, a gente cria um problema, irmão. E o problema é contra nós mesmos, faz mal para nós mesmos. O Jonas criou problema para ele mesmo. Primeiro, Deus teve que permitir que um peixe engolisse esse, quase morreu lá do vento, ele clamou a Deus. Um peixe grande, uma baleia. Depois Deus teve que permitir uma árvore crescer para dar uma lição para Jonas e o sol bater na careca dele, ou na cabeça dele. Olha o que ele teve que passar. Eita, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, irmão. Tem coisa que a gente passa que a gente quer, irmão. Tem coisas que a gente passa que a gente procura. Então, em nome de Jesus, a partir dessa noite, vamos obedecer mais a voz de Deus. Mas Deus mandou eu fazer isso. Irmãos, se Deus mandou você fazer, faça para a glória de Deus. Se Deus mandou. Mas Deus mandou falar do amor dele para uma pessoa dessa. Irmão, se Deus mandou, fala. Olha como diz Ananias, irmão, falar para um perseguidor da igreja, que estava respirando ameaça, que tinha consentido na morte de Estevão, arrastava as pessoas, matava os cristãos, e Deus vai lá e... Imagine. Mas era Deus que estava falando. Era Deus que estava mandando. Então Jonas era um profeta de Deus. Foi Deus que mandou Jonas fazer. Então se Deus está falando para você fazer, é porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor. Às vezes que você acha o seu pior inimigo pode se tornar o seu melhor amigo. Olha Paulo, irmãos. Olha o que ele se tornou. Olha o que Paulo se tornou. Era o pior inimigo da igreja. Se tornou o melhor amigo da igreja. Era o maior perseguidor, se tornou o maior perseguido também. Foi o que Jesus falou. Você vai sofrer por amor, irmão. Você vai ser perseguido. Por amor ao meu nome. Aí no 11, continuando. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. O povo não tinha discernimento espiritual, irmão. O povo não tinha discernimento. Mas o povo de Deus tinha discernimento de quem era Deus, as coisas de Deus. O povo sabia discernir o que era Deus e o que não era Deus. Os níveis não sabiam quem era Deus, quem não era Deus. Ele não sabia discernir as coisas de Deus. Deus falou, não, vai lá. Prega a minha mensagem. Eu vou se apresentar para eles. Eu vou ter misericórdia deles. Irmão, e a cidade toda se arrependeu. João não queria que a cidade se arrependesse. E a cidade toda se arrependeu. Oh, meu Deus, maravilhoso, irmão. Às vezes a gente fala assim, irmãos, que a gente quer ter os sentimentos de Deus. Você já parou para pensar que é forte ter os sentimentos de Deus? Você já parou para parar que é forte ter a mente de Cristo? Ou Cristo ser o cabeça nosso? É muito forte isso, irmão. Porque Deus, Ele tem compaixão das vezes de quem não tem compaixão. Deus às vezes perdoa quem a gente às vezes não quer perdoar. E às vezes Deus mata quem a gente pensa que Deus não vai matar. Olha como que é a situação.
Mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo, irmão. Ele não vê só o que está no exterior, Ele vê o que está no interior. Ele vê além do que eu e você pode ver, irmão. A nossa mente é limitada, mas Deus é ilimitado. A nossa compreensão é limitada, mas a compreensão de Deus é ilimitada. Deus compreende de uma maneira que a gente não entende. Mas se está na vontade de Deus, dando glória a Deus. Estamos dando glória ao Senhor. E se você quiser saber qual que é a vontade de Deus, é só ler a palavra de Deus. Primeiro, Ele quer que todas as almas sejam salvas. Aí se eu oro, não, Senhor, eu só salvo a metade do Brasil, eu já estou fora da vontade de Deus. Então, se Deus quer que todas as almas sejam salvas, é um sentimento dEle. Então, nós temos que querer que todas as almas sejam salvas e venham arrependimento. Então, a gente tem um sentimento de Deus quando a gente passa a conhecer a verdade, a palavra. Qual que é o sentimento de Deus? Que nós sejamos um só em Cristo. Ah, não, eu não quero ser um só em Cristo, não quero estar unido com ninguém. Nós já estamos fora do sentimento de Deus. E o próprio Jesus orou em João 17, para que nós sejamos um só, como Ele e o Pai é um só. Qual que é a vontade de Deus? Já foi falado pela irmã, que nós sejamos juntos em amor. Que a gente ore um pelos outros. Que a gente suporte uns aos outros, que a gente leve a carga um dos outros. Olha a vontade de Deus como que é. Então que eu e você devemos ter mais os pensamentos de Deus. Devemos ter mais os sentimentos de Deus. O povo não sabia nem discernir os animais. Talvez seja só uma forma de Deus falar, para eles entenderem que o povo não tinha conhecimento de Deus e da verdade. Então tem gente que não sabe discernir ainda, irmãos, o que é as coisas de Deus. Tem gente que não chegou ao conhecimento da verdade ainda. Aí você fala, meu Deus, mas essa pessoa será que não tem entendimento? Não tem. Porque quem conhece a Deus faz a vontade de Deus. Quem conhece o Senhor, segue ao Senhor. Então, quando a pessoa conhece de verdade, sabe o que é uma coisa, ela vai seguir certinho. Então, que você estejamos misericórdia. Que você sejamos misericordiosos. E você chegou aqui querendo morrer, você não vai morrer não, em nome de Jesus. Você vai ainda servir a Deus, vai pregar a palavra de Deus, vai fazer a vontade de Deus, vai ficar firme na presença de Deus, porque a vontade de Deus não é matar você, nem essa situação. A vontade de Deus é te usar para essa situação e o nome dele ser glorificado. Amém?